Narrativas Compartilhadas tem o prazer de entrevistar hoje Teresa Badini. Quem é Teresa Badini? Cantora, compositora, professora de música e arte, regente de coral, ex-aluna do curso de letras da Uniso e membro do grupo de teatro universitário Catarsis logo no comecinho, quando nós montamos. Isso só faz uns 31 anos. O nome completo da Teresa é Teresa Margarete Badini Keller dos Santos. Nasceu em 13 de 9 de 1970, 13 é o número da sorte que também eu nasci, natural de Sorocaba, e ela, dentre a formação dela também, ela é graduada em Educação Artística, pós-graduada em Arte e Comunicação e mestrado em Arte e Educação também pela Faculdade Paulista de Artes, lá de São Paulo. Fez também um curso de locutora de rádio pelo SENAC, curso de teatro na Escola de Teatro do Everton de Castro, curso de piano clássico, professora aposentada, porém atuando até hoje, leciona no Colégio Objetivo Portal, SESI e Colégio Humanos. Lecionou também no Irapuru, na OSE, e também na Uniararas, dando aulas no curso de graduação e pós-graduação. E também ela vai contar a respeito da composição dela, gravou agora há pouco tempo um clipe, está belíssimo, Basta um Olhar, que é o nome da música e composição. A Teresa também tem uma banda e participa de inúmeros eventos e principalmente anima o carnaval. Os bailes de carnaval de Sorocaba, que acabaram de acontecer, tem história para ela contar a respeito disso. E mais uma coisa muito boa, ela vai estar agora no final de março com a Orquestra Sinfônica Jovem da Fundec, tá? Apresentando concerto de samba sinfônico. Vejam lá, samba sinfônico. Então, vamos esperar um pouco disso. A Teresa não sabe muito bem, não, mas ela, eu lembro dela desde o tempo que estava na barriguinha da mamãe, né? Porque eu morava na Rua da Penha e a Teresa, eu morava no mesmo quarteirão da família dela, né? Então tinha o avô dela, o Álvaro Badini, um grande advogado, família respeitadíssima. Aí tinha 6 filhos, né, Teresa? 7. Na verdade, 7 filhos, mas não vou enumerar todos. Mas um deles, né, o Nenezão, que era o Francisco, era um grande amigo meu, porque estudamos uma parte juntos, e nós brincávamos na escadaria da casa dos avós dela. Nós ficávamos brincando, um dos tios dela ficava ali sempre na varanda, e de vez em quando eu escutava alguém tocando piano lá dentro. Eu arrepiava, já era criança, mas ainda era criança, mas já arrepiava e sentia a beleza, né, do que estava acontecendo lá dentro. Enfim, depois eu tive o prazer de encontrar-me com uma das filhas do Álvaro, né? A vez ou outra via o Vavico, que era o Álvaro Filho, que fazia parte, principalmente, dos shows do Recreativo. E depois a Rosa Badini foi dar aulas comigo na Escola Municipal do Dr. Getúlio Vargas, e lá, como grande companheira, grande idealizadora lá do grupo, do Festival Interno de Teatro Getúlio Vargas, do qual eu assisti em torno de 48 peças, creio eu, e fiz a dissertação do meu mestrado, envolve esse momento. Aí tive a felicidade de encontrar a Teresa, logicamente com a mãe inúmeras vezes, e depois ela aparece lá no curso de letras também para ser aluna e acabou entrando no grupo de teatro Catarsis. Então, ela fez parte de uma das peças e depois tem uma série de coisas para contar. Teresa, é com você agora a palavra para contar desde o começo, onde você nasceu. Esqueça tudo que eu falei e você começa a falar tudo de novo. Antes de mais nada, um prazer enorme reencontrá-lo. Está resgatando o meu passado, essa nossa conversa que nós tivemos antes das câmeras. E acho que eu tenho, sim, bastante coisa para contar. Tem, muito. 49 anos, mas eu acho que eu tenho bastante coisa para contar. Bom, sorocabana da Gema, nascida e criada na Rua da Penha, no centro da cidade.
Minha vida toda começou ali. Eu estudei no Antônio Padilha, que você também estudou. Estudei lá também. Que era, né, no mesmo quarteirão, bastava virar a rua. Eu ia todas as manhãs sozinha, sempre curti muito aquela escola, tenho muita história lá dentro. Depois de lá, eu fiz lá o fundamental. Depois eu fui para a OSE, que também é na Roda Penha. Isso. Lá eu concluí os meus estudos de Fundamental 2 e já ingressei no magistério lá, porque eu queria ser professora. E minha mamãe, Rosa Maria, sempre olhava para mim e falava que eu ia ser professora. No princípio eu achava que eu queria ser advogada, porque eu sempre fui muito comunicativa, queria falar, mas eu fui percebendo que a minha vertente era outra, era a arte-educação. Aí terminei o magistério e nem terminei o magistério, já comecei a lecionar lá na OSE. Fui convidada para lecionar a disciplina de musicalização. Essa disciplina, na época, Roberto, não tinha escola nenhuma, pelo menos as particulares. Foi uma inovação lá dentro da OSE. Tenho muita saudades de Glauci Complete, né, que foi a primeira coordenadora minha lá e que me deu a primeira oportunidade. E eu devo muito à organização Sorocabana de Ensino, porque eu estive lá dentro mais de 20 anos. Ótimo. Como aluna e como profissional. Então, ali com 15 anos, eu tive meu primeiro registro em carteira. Precisei levar meus pais no banco, fazerem autorização, porque eu era menor, para poder receber o meu salário. E isso, para mim, foi... Eu nunca esqueço desse dia que aconteceu. Me formei lá com o magistério, continuei dando as aulas. Aí, Roberto, desde pequenininha, acho que dentro da barriga da minha mãe, eu acho que eu já respirava a arte. Porque minha mãe conta que quando eu era bem pequena, o meu tio Teco, o Antônio Eduardo, que já faleceu, que era gêmeos com a outra minha tia Carmen Lúcia, que é viva, ele tinha aulas de violão com o saudoso Zé Bastante, que era um dos maiores violonistas da cidade, seresteiro. E ele ia lá na casa dos meus avós para dar aula particular para ele lá na sala de música. Meu avô tinha uma discoteca maravilhosa, com os melhores nomes da música popular brasileira. E minha mãe conta que, sem pretensão alguma, eu pedia para o professor para que eu ficasse assistindo às aulas do meu tio no violão. E ela conta que eu ficava sentada no tapete, só escutando, brincando ali de boneca ou de qualquer outra coisa. Diz que eu não atrapalhava em nada. Olha. E eu ficava escutando. Todas as canções que eu canto hoje, eu devo ao cancioneiro do Zé Bastante. Tudo isso. E devo também porque à noite, praticamente assim, meus pais trabalhavam o dia todo. Então, quem me criava durante a semana eram meus avós. E eu morava em frente à casa dos meus avós. E eu ficava à noite, minha mãe lecionava no Getúlio Vargas e meu pai trabalhava fora. Meu avô ficava na discoteca dele, escutando Gardel, Cartola, Noel Rosa e grandes nomes. E eu ficava ali escutando com ele. E ele, às vezes, olha, filho, escuta essa canção. E eu prestava atenção. Mas eu não tinha pretensão de sair cantando ou nem ao menos de querer aprender um instrumento. Embora minha mãe sempre foi uma exímia pianista. E ela estudou com a melhor, na minha opinião, acho que Sorocaba tem que fazer essa reverência, que é Maria de Oliveira Cordeiro, que foi, nada mais, nada menos, professora de Fábio Luz, professora de Nilson Lombardi. Minha mãe foi aluna dela. João Batista Julião. Também. Foi na escola João Batista Julião, né? Que ela dava aula. Quem? A Cordeiro. Não, ela dava aula na casa dela mesmo. Ah, é verdade. Na casa dela. É. João Batista é um outro conservatório. E a minha mãe foi aluna dela. E tinha um piano nessa sala maravilhosa do meu avô. Sim. E que eu brincava nesse piano. Foi aí que minha mãe começou a observar. Essa menina tem jeito. Vamos colocá-la para estudar música. Então, eu na escola, minha mãe conta que eu já sempre comunicativa, adorava de brincar em casa de professora, fazendo teatro. Eu reunia os meus familiares no final de semana, eu obrigava todo mundo, após o almoço, ficar sentado assistindo algum esquete que eu fizesse junto com os meus primos.
E minha mãe conta que eu sempre era líder, eu sempre queria ser professora e sempre quis aparecer. E era bem isso mesmo, é bem isso. E só o meu tom de voz, que eu falo que dentro do meu peito tem um trombone, né? Só o meu tom de voz já potencializava e já acabava mandando em todo mundo ali, né? São lembranças maravilhosas. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, então, piano com a mesma professora da minha mãe, Maria de Oliveira Cordeiro. 6 anos de idade, eu dei o meu primeiro concerto de piano, que foi gravado numa fita cassete, que eu tenho até hoje. Eu não, minha mãe tem até hoje. E depois passamos para um CD. E quando eu escuto aquilo, eu falo, não é possível que eu tenha tocado tudo aquilo. E aí eu continuei estudando música, não pensava em nenhum momento em cantar. Mas eu dava as minhas aulas lá na OSE de música, estudava o meu piano e o tempo foi passando. Aquela Roda Penha, para mim, chegava 8 horas da noite, eu parava de fazer o que eu estivesse fazendo e ia para a calçada, me reuni com os meus amigos que moravam ali, os vizinhos. E aí eu virava a criança, a moleca Tereza. E eu tinha um violãozinho desse tamanho assim, 3/4, pequenininho. A gente sentava na calçada, eu sem saber tocar, acho que eu sabia um acorde porque eu via o meu tio tocar. E ficava imitando que estava tocando e todo mundo cantando, sentado na calçada, na Roda Penha. E era sempre das 8 às 9h30. 9h31 eu ia apanhar se eu chegasse em casa. Tinha que ser até 9h30 da noite. Isso era sagrado. Mas todo mundo cantava e eu sem pretensão de pensar em querer cantar, me profissionalizar. Imagina naquela época. Bom, vamos fazer faculdade, Tereza? Vamos, mamãe, vamos fazer. Mãe, eu estou com dúvida. O que eu vou fazer? Quero estudar advocacia. Ela disse, filha, eu acho que você tem jeito realmente para continuar com licenciatura, vamos fazer letras. A minha mãe, ela foi, né? Eu falei, verdade, mãe. E toda feliz, fiz meu vestibular e entrei na Uniso. Tem uma recordação tão gostosa. E comecei o meu curso de letras. Aí surgiu uma oportunidade. Foi inaugurado um grupo de teatro, qual Roberto era o nosso diretor. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, mãe, eu quero fazer, vai fazer. Ainda mais que é com o Roberto, então pode. E foi assim, eu lavei a minha alma nesse curso de teatro que eu fiz. Porque tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, enquanto arte educadora, enquanto cantora, compositora, eu devo às suas aulas, Roberto. Imagina. Verdade, devo. Eu devo sim, porque aquele teatro, ele me formou, não só pelo conhecimento, mas como formadora de opinião, conhecimento de perto do que era realmente subir num palco, falar para quantas pessoas você falava. Você tem que falar para a velhinha surda, que você está lá na última fileira. E os personagens. Eu nunca esqueço de uma peça que nós fizemos, chamada Zebra. A Zebra. A Zebra. Mas antes disso, minha mãe fazia grandes festivais de teatro no Getúlio. E eu tenho uma recordação muito forte que, às vezes, à noite, eu não tinha com quem ficar em casa. E eu também pedia para minha mãe para que ela me levasse na escola, no Getúlio, quando era a época de festival. E ela me levava. E aquele teatro, aquelas cadeiras de madeira antigas que faziam nheque, nheque. Eu ficava sentada ao lado de um piano que tinha lá, eu nunca esqueço. E eu queria mexer no piano, minha mãe deixava eu mexer no piano quando era hora do intervalo, eu ficava tocando. Antes de começar os espetáculos, eu tocava piano e ficava ali.
A minha mãe conta, a primeira peça que eu assisti lá foi O Pequeno Príncipe. E ela conta que eu assisti o festival. Eu tinha 12 anos. Quando eu cheguei em casa, minha mãe conta que eu fiz todas as falas de todos os personagens. Eu falei a peça inteira com a fala de todos os personagens. Minha mãe falou assim, você estudou script? Eu falei, não, mãe, eu só observei. Eu tenho recordação dos saltimbancos que minha mãe conta, que eu decorei todas as falas, eu chegava em casa e falava, mãe, me escuta, e fazia. Na época, também tinham algumas peças que eu nem entendia o teor dela pela minha idade. Quantos anos você tinha? 12. 12. Eu não entendia nada. Mas aquilo era para mim um encantamento. Eu vi Marcelo Marra começar ali, Elisete, o Henrique. Zé Henrique. Eu vi o Henrique fazendo. Tem uma história com ele também. E tem uma peça, como eu disse, como eu não entendia nada, mas uma peça que eu nunca mais esqueço, que foi de autoria do Marcelo, que foi Moto Contínuo. Moto Contínuo. Não sei se você se lembra. Sim. Eu decorei essa peça inteira sem entender o teor, que era falava da ditadura, né? Isso. Eu decorava as músicas, que eram em sua totalidade de Chico Buarque, Construção, Roda Viva, né? E eu cantava tudo isso em casa. Eu chegava em casa, eu pegava o violão ou o piano e cantava as músicas de Chico, que eu não aprendia nos LPs dele, essas, que eu aprendi assistindo essas peças. Eu lembro de quase todas, e minha mãe ficava abismada de ver como eu conseguia decorar se eu não tinha participado nem de ensaio. E eu dizia para ela assim, mãe, eu amo isso, eu adoro isso, né? Isso, por isso que eu disse para você que o teatro, para mim, foi uma construção de personalidade na minha vida, sabe? Eu vi aquilo, eu não tinha pretensão de estar lá no lugar deles, não. Naquele momento, eu queria era ficar encantada com aquilo que eu via. E outra, eles eram amadores, eram alunos, que hoje viraram profissionais. Eu tenho orgulho de ter visto eles amadores ali. E o Henrique de Paula, eu tenho uma história com ele, porque eu tinha recebido depois que eu saí do curso de teatro da Uniso, de letras, e do curso de letras, ele fez um convite para que eu participasse de uma peça que ele estava montando, que eu lembro muito bem, que era Esperando Godot, de Samuel Beckett. Esperando Godot. Isso. E quando ele me convidou, eu falei, Henrique, você tem certeza? Ele falou, tenho, você quer participar? Então, nós vamos dar uma pequena pausa e você vai contar agora esse seu envolvimento com o Esperando Godot. Então, até já, logo, logo estamos continuando com Tereza Abadini. Até já.